Olá, constelação de Capricórnio, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou a Nana e você está no Mística Tarô e Oráculos. Essa é a sua leitura temporal geral, gratidão pela presença de todos aqui. E vamos começar a sua leitura, lembrando que ela é coletiva, não vai ressoar com todos, então pegue informação que fizer sentido e tiver ressonância com o momento e com a sua história. O que não fizer sentido, libera para o universo, com certeza vai estar servindo para uma outra pessoa. Caso esteja lidando com alguém do signo de Capricórnio, posso estar falando diretamente com você nessa leitura. Se sentir que está espelhada, é só inverter os papéis, tá bom? Porque pode a energia estar invertida, trocada. Então vamos lá, boa sorte a todos os capricornianos e capricornianas. Bom, abrindo a sua leitura, carta 26. É uma carta que fala sobre pena, mas aqui a pena é no sentido da leveza. Então, pense primeiro antes de julgar, né? Então, o que eles estão falando aqui para você, o Capricórnio, pega leve, não pesa a mão no julgamento, né? Reavalie, pense primeiro, antes de sair açoitando as pessoas ou alguma situação. Eles falam para que você, né, pegue leve, tá? Eu não sei se aqui você está sendo muito crítico em alguma situação, ou com alguém específico, ou com um grupo de pessoas. Eu não sei, mas eles estão te dando já esse alerta para você ter cautela, ter cuidado. Porque talvez você pode pesar a mão em alguma situação, ou com alguém específico, tá? E às vezes, se você não sabe, né, o por detrás da história daquela situação, ou por que aquela pessoa tá agindo daquela maneira, você pode acabar enfiando os pés pelas mãos no seu julgamento. E aí depois você pode se arrepender, o que também pode ser tarde demais, né? Então eles já estão dando um aviso para você, vai devagar, né? Não pesa a mão no julgamento, tá? Carta, nossa, carta do sol, carta da lua. Ai, ai, ai. E aqui tá falando de alguma situação que estava oculta e que você tá tendo entendimento, que você tá tendo clareza sobre uma situação que até então ela estava oculta. Por isso que eles estão falando, vai devagar no seu julgamento. Pensa primeiro antes pensa primeiro antes de julgar. E nesse julgamento, vai devagar. Não pese a mão. Porque talvez também dentro dessa situação, né, por mais que ela esteja sendo revelada a você, ainda, né, ela não está totalmente revelada, ainda tem coisas ocultas, né? Ainda tem coisas ocultas. Talvez você esteja tendo alguma revelação, algum entendimento sobre algo, mas eu não vejo isso totalmente exposto a você. Será? Com certeza será. Aonde o sol toca, ele revela. Mas com a lua aqui, tem coisas ainda ocultas, não tá 100% essa situação aí revelada a você, né? Eu sinto que é como se essa situação
ela fosse sendo mostrada, revelada a você aos poucos, né? Por isso a necessidade de pegar leve, porque ainda tem coisas que você não sabe. Então, de primeiro momento, pode parecer uma situação, só que na verdade tá meio que distorcido. Porque a lua ela fala dessa distorção, dessa ilusão. Tá? Então nem tudo é o que parece ser. Vamos lá. E aqui a gente pode estar colocando qualquer situação, pode ser uma situação dentro do seu âmbito de trabalho, pode ser uma situação com alguém na sua família, pode ser uma situação dentro do seu relacionamento de amizade, amoroso, sociedade, tá? Opa! Olha, no passado aí da sua situação, ó, no fundo do maço a gente tem o 2 de copas. É uma parceria. E essa parceria pode ser, como eu disse, de qualquer situação: amorosa, trabalho, amizade, sociedade, familiar. Tem algo que você não está conseguindo enxergar dentro dessa situação. Eu já disse, dentro dessa parceria. Você está se iludindo ou houve algum tipo de engano dentro dessa situação, onde é como se você tivesse, você no passado tivesse colocado muita energia dentro dessa situação e você não percebeu, tá? E você não se deu conta que talvez essa situação com essa pessoa fosse essa parceria, foi até um pouco ilusório. Ilusório no sentido de que você se comprometeu, você cooperava, você ajudava, mas como se não houvesse retorno da outra parte, tá? Então você acabou se enganando dentro dessa parceria. Tá vendo essa carta de 2 de copas aqui? Tem 2 peixinhos aqui. Só que um peixinho tá olhando para uma direção, o outro peixinho tá olhando para outra direção. Os dois não estão olhando para a mesma direção. Então é como se tivesse essa coisa: eu me esforço, eu me dedico, eu coopero, eu faço por onde, eu me empenho. Mas na verdade eu tô vivendo uma ilusão. Eu tô colocando grandes expectativas, seja dentro de um trabalho, onde eu tô me esforçando, onde eu tô me dedicando, onde eu tô ali, fechando com meu parceiro, com a minha parceira, né? Meu colega de trabalho, a pessoa que trabalha comigo, com meu chefe, enfim. Só que me parece que eu tô me iludindo dentro dessa situação. Eu tô criando altas expectativas, porque o 7 de copas, ele fala de ilusão e ele fala principalmente de você estar criando altas expectativas, seja ela negativa, seja ela positiva. E o que eu sinto aqui é que você está criando uma grande expectativa de uma forma positiva dentro dessa situação, dentro dessa parceria. Só que é você que está se dedicando e está criando essa expectativa. Bom, criou, porque a gente está falando aqui do passado, né? E você achava que essa pessoa estava fazendo a mesma coisa, estava tentando contribuir para o crescimento de vocês, seja no âmbito de amizade, trabalho, qualquer coisa. Só que era uma ilusão. E eu sinto que você não estava se dando conta disso. Por isso que agora
As coisas estão começando a se revelar para você, mas ainda tem muita ilusão, ainda tem muita distorção, ainda você não está vendo a coisa como de fato ela é. Só que, volto a dizer, mesmo tudo isso acontecendo, eles estão pedindo: calma, não vai descendo o reio aí não, vai devagar, tá? Porque o que eu tô percebendo até o momento dessa leitura? Eu não estou querendo colocar a culpa em você, só quero que você analise por esse viés, por esse ponto de vista. Talvez você tenha exagerado nas expectativas. Talvez você tenha se iludido nas expectativas diante dessa situação, diante dessa parceria. E você não, né? Você estava tão encantado, tão encantada com isso, que não conseguiu enxergar a coisa realmente como ela era. Não conseguiu enxergar que dessa parceria talvez a outra pessoa não tivesse colocando a mesma dedicação que você. E eu vou falar uma coisa para você, Capricórnio. Você não vai ser nem o primeiro e você nem será o último a passar por isso. Então não se culpe. Tá? Mas tenha também o entendimento que a gente precisa parar de ficar criando grandes expectativas sobre as pessoas. Porque a tendência a uma frustração, ela é grande. E é o que você pode ter aqui acontecido com você, tá? Olha quem a gente tem no fundo do maço. 7 de espadas. E o 7 de espadas fala do quê? Traição. Pessoas agindo pelas nossas costas. O 7 de espadas também fala de muito engano, do auto-engano, da autossabotagem. É o que eu disse. Olha a sua situação, né? Não querendo responsabilizar o outro, mas se responsabilizando também porque você não teve o pé no chão. Você criou grandes expectativas dentro dessa situação, o que não deixa de ser uma autossabotagem. A pessoa pode ter, né, agido de má fé? Sim, óbvio. Mas você não poderia ter sido tão inocente a ponto de cair nessa armadilha. Então tem os dois lados da moeda. Por isso que eles estão falando aqui, cuidado na hora do julgamento. Analisa primeiro. Não vai tirando conclusões precipitadas. Tá? Vamos ver aqui no seu consciente. Agora você está tendo o momento de você se recuperar dessa situação e pacientemente você entender tudo o que aconteceu. E principalmente, colocar isso na balança de forma responsável. Então, é julgar, analisar de uma forma equilibrada, pacientemente, e não sair julgando, atropelando as coisas. E você tem isso em mente, porque a gente está falando aqui do seu consciente. Agora é hora de parar, é hora de refletir, é hora de colocar na balança para pesar essa situação da forma correta. E percebam que aqui, nessa carta do julgamento, a balança está descompensada, ou seja, lembra o que eu disse? Você
se dedicou demais nessa situação. Só que muito provavelmente a parceria com quem você estava não estava na mesma vibe que você, não estava no mesmo intuito que você. Ou seja, a balança está descompensada. E agora cabe a você fazer esse julgamento de uma forma correta, responsável, equilibrada. Porque agora você está percebendo que muito provavelmente você se iludiu nessa situação. Então não cabe jogar toda a responsabilidade sobre essa pessoa. Porque você também tem a sua parcela de culpa aqui. E a parcela de culpa é por você ter criado essa expectativa tão elevada diante dessa parceria. A pessoa pode ter errado comigo? Sim. Mas eu me sabotei também. No momento que eu me iludi, no momento que eu achei que essa pessoa fosse estar olhando para a mesma direção que eu. Então você sabe que você precisa ser muito prudente no seu julgamento, né? E o seu inconsciente tá falando o seguinte: olha, tá na hora de virar as costas para essa situação. Tá na hora de não ficar me remoendo pelo que aconteceu do passado. Eu preciso ser justo. Eu preciso ser justa no meu julgamento. E não cabe aqui ficar me remoendo pelo que eu fiz, pelo que eu deixei de fazer, pelo que eu esperei. Eu preciso realmente colocar na balança o que eu contribuí. Ok, eu contribuí excessivamente? Sim. Da próxima vez, eu aprendo a começar a perceber mais o que o outro também está fazendo para dar certo. Eu consigo ter maior clareza. E eu paro de ficar me iludindo, criando expectativa onde não deveria colocar, né? Em pessoas ou em situações. Parar de ficar me iludindo. E eu só vou conseguir fazer esse julgamento justo e equilibrado quando eu parar de ficar me remoendo pelo passado. Me vitimizando pelo que aconteceu do passado, porque eu também tenho a minha parcela de culpa. Teve culpados? Sim, lógico. Mas eu também tive minha parcela de culpa. No momento que eu não tive meus pés no chão. Então, o seu inconsciente já está falando isso. Eu preciso parar de ficar me remoendo pelo que aconteceu no passado. Esse passado ele tem que ficar para trás. Ele tem que servir de lição.
bloqueio aqui, gente, é que ainda existe muita dor e muito sofrimento por causa dessa situação do passado. Ó, vocês têm dificuldade de seguir em frente. O seu inconsciente já fala, olha, esse sentimento em relação ao passado, por você ter se iludido, por você ter criado grandes expectativas dentro de uma parceria, onde só você fez o trabalho e a outra, o trabalho de, né, a lição de casa e a outra pessoa não fez, não adianta ficar se remoendo por isso. É entender. Carta da Justiça fala do entendimento, da racionalidade, né? De você saber que tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Para ser justo, precisa ter equilíbrio. E você tem consciência disso. Você tem consciência disso. Só que não adianta olhar para o passado com dor. E você não conseguiu superar esse passado. Você olha para ele com muita dor, com muita lamentação. E você só vai conseguir superar esse passado quando você conseguir entender que é o que eu estou dizendo desde o começo. Quando você parar de ficar se vitimizando. Por isso que eles estão falando aqui, como a carta que abriu o seu jogo, falando, olha, pensa primeiro antes de julgar. Coloca na balança. A coisa começou totalmente errada. Essa parceria já começou você se iludindo e você colocando todo o esforço, toda essa dedicação, achando que a pessoa estava ali com você e na verdade ela não estava. Era você que estava se iludindo, era você que estava criando expectativas, grandes expectativas, por sinal. E agora, mesmo que você tenha caído na real, mesmo que agora você tenha prestado atenção, você ainda está iludido e você ainda está presa ou preso a essa situação do passado. E quando eu falo preso a essa situação do passado, é o vitimismo, é a lamentação. Ah, porque eu sempre me envolvo, ah, porque eu sempre me dedico, ah, porque eu sempre faço. Ora, se você sabe que você está fazendo tudo isso, por que você continua fazendo? Você só vai conseguir se desprender disso quando você tiver realmente o entendimento que, ok, eu criei sim expectativas, eu me dediquei, eu sim me autossabotei. Só que daqui por diante eu vou prestar mais atenção. Eu vou buscar equilíbrio nos relacionamentos que eu tiver. E quando eu falo relacionamento, gente, eu estou falando de qualquer nível. Dentro do trabalho, em parcerias de trabalho, em sociedade, em relacionamento amoroso, em familiar, em tudo. Eu preciso sentir o que o outro está doando. Eu me dou, mas eu também preciso saber o que a pessoa está fazendo. Agora eu vou, me dou, o negócio não volta, não dá. Tem que ter troca. Se não tem troca, não tem equilíbrio. É injusto. E acaba se tornando incompatível. Só que enquanto você não conseguir se superar essa dor do passado, do que aconteceu, esse ressentimento, porque é um ressentimento aqui. E é isso que você precisa perceber desse passado. Tá? É isso que você precisa perceber. Existem ressentimentos que você precisa deixar para trás. Essas memórias do passado. Você tem que dar as costas para ela. Você tem que superar.
Você tem que ser resiliente e saber que todo mundo erra. E o que eu disse, você não vai ser nem o primeiro e nem o único, e nem o último, e nem o único. Que virão outros erros. Só que a gente aprende nos nossos erros. E tá na hora de você aprender. Tá? Então encerra, se liberta desse ressentimento que tem aí dentro de você, Capricórnio. Porque isso acaba se tornando um peso e um problema na sua vida. Porque de duas a uma, ou você vai continuar nesse padrão, ou você vai se fechar para o mundo a ponto de achar que todas as pessoas sempre serão dessa forma. E não é por aí, você tem que ir pelo caminho do meio. Não é todo mundo que vai agir com você, mas você não pode ser inocente achando que todas as pessoas serão boas com você. Ignorar o fato do que aconteceu no passado. Por isso que o passado ele serve como aprendizado. Para que a gente sempre busque o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Legal. Você precisa trabalhar dentro de você essas frustrações, tá? Para que você avance. Então a gente tem o 4 de copas e o 9 de ouros, o 9 de fogos, né? O 9 de paus. Então fala, não é momento de você desistir, não é momento de você desistir das parcerias, que é o que eu disse, se fechar para o mundo, né? Achando que sempre você vai passar por uma situação assim, não, né? Você precisa trabalhar esse sentimento que você tem dentro de você, que eu não vou falar nem sentimento, ressentimento, né? Que existe dentro de você, para que você consiga seguir em frente. E não se feche para o mundo. Porque o 9 de paus revertido é uma energia que fala muito de desânimo, né? De desistência, de você entrar numa defensiva, onde você se fecha. Devido às decepções, o ressentimento que você passou, você é como se você tivesse na sua cabeça que todo relacionamento acaba sendo desigual. Todo relacionamento ele não tem não tem a harmonia, não tem o equilíbrio necessário e a cooperação para que vocês construam algo juntos, né? Então eu não posso confiar no meu parceiro de trabalho, porque em qualquer momento ele vai passar a perna em mim. Eu não posso confiar numa amizade, porque essa amizade vai me trair, né? Eu não posso confiar no familiar, porque ele vai me trair. Não posso ter um relacionamento, porque essa pessoa ela vai agir nas minhas costas. Então eu acabo entrando num campo de defensiva. E é justamente isso que eles pedem para que você não faça. É isso que você precisa trabalhar. Trabalhar o bloqueio das dores, porque você só vai conseguir superar, seguir em frente, quando você entender essa dor que tem dentro de você, esse ressentimento que você traz dentro de você. Principalmente em relação a esse seu passado. Tá?
E aí, o que você faz? Você acaba trazendo as projeções do que você passou para o seu presente. Ou seja, eu crio expectativas negativas. Lembra, eu disse, o 7 de copas, ele pode falar de projeções, tanto positivas quanto negativas, de expectativas. Então, o que eu passei lá no passado, eu acabo projetando no meu presente, com outras pessoas, com outras situações. Só que de uma forma negativa. Achando que sempre eu vou me relacionar com pessoas que sempre vão me sabotar, que sempre vão me trair, que sempre vão puxar o meu tapete. Onde eu não posso confiar. Então, eu entro nessa defensiva, nessa reatividade. E eu acabo me afastando das pessoas. E é isso que você precisa trabalhar. Trabalhar essas emoções, esses sentimentos, para que você não feche seu campo energético. Porque aí você entra numa bolha. Tá? Vamos ver aqui o Capricórnio. Ó, As de espadas, que fala do quê? Do ter o entendimento, ter a luz. Tá? Então você aqui precisa ter um entendimento. O desfecho dessa situação é você ter um entendimento das coisas começarem a se abrir para você. E se abrir porque elas já estão acontecendo, mas ainda tem muita coisa que é uma ilusão, que está oculta, que você não sabe muito bem. Por isso que eles falam ali, cuidado, analisa primeiro, antes de você julgar. Porque não tem um errado, né? Uma pessoa exatamente errada. Então, trazer a luz para que tenha o entendimento, para que tenha a sabedoria e daí por diante consiga desatá-los nós. Pajem de espadas revertido. O Pajem de espadas revertido é uma carta que fala de cinismo, é uma carta que fala de falsidade. Então, quando eu tenho o entendimento que eu não devo me iludir com as pessoas, que eu, lógico, preciso pesar na hora de julgar, né? Eu tenho que pesar a mão, eu preciso ter clareza, eu preciso ter entendimento e eu preciso principalmente ter percepção do outro. Automaticamente, eu consigo cortar da minha vida esse tipo de pessoas. Pessoas que não vão me agregar em mais nada. Pessoas que vão só me prejudicar. E que, de certa forma, vão abusar da minha boa vontade. Que não vão estar ali se dedicando em uma parceria. Que não vão querer estar construindo nada produtivo na relação em si. Pessoas que vão estar ali só para se aproveitar. Então, quando eu tenho a clareza de quem são essas pessoas, eu automaticamente corto elas da minha vida. Mas sem me iludir e sem ser muito radical no meu julgamento, tendo apenas clareza de quem são essas pessoas, não me iludindo mais. Tá? Então tem muita coisa que você está descobrindo agora de uma determinada situação, né? Mas como eu disse, ainda tem muita coisa para vir à tona. Ainda tem muita coisa que você precisa ter consciência, iluminação, entendimento. E você vai ter.
E através disso você vai cortar essas pessoas que não te agregam em nada. Só que de uma forma muito limpa, muito bem separada, né? E não de uma forma ilusória. Não baseado em fatos que me aconteceram no passado. É sabendo realmente distinguir quem é quem eu posso confiar e quem eu não posso confiar. Simples assim. Sendo justo ou justa nas escolhas de quem eu quero, sendo seletivo, para ser mais exato aqui, Capricórnio. O desfecho da sua situação é que você vai ser muito mais você vai ser muito mais seletivo ou seletiva nas escolhas das suas parcerias, não criando mais tantas expectativas assim em cima dos outros, sendo extremamente realista, porque a carta do As de Espadas fala muito de realismo, realidade, pés no chão, clareza, tá? E isso vai te ajudar a cortar toda e qualquer pessoa que não vá agregar nada na sua vida. Tá? Freia, fases e ciclos. Há um começo dentro de cada fim. Olha só, ilusões são reveladas e liberadas. Ou seja, situações aí que se rompem na sua vida, né? Ilusões que você estava vivenciando, isso vai ser cortado. Por quê? Porque você vai ter clareza de quem é quem. Mas essa clareza, ela vai vir. Hoje você não consegue ter um entendimento muito grande, ainda tem coisas muito ocultas. E essas coisas ocultas você ainda não sabe de toda a situação aqui, né? Então, de todas as pessoas que estão envolvidas, quem você pode e quem você não pode confiar. Mas é um trabalho que você precisa fazer com você baseado nesse passado. Que aí você vai começar a saber em quem você pode confiar, em quem você não pode confiar. É o processo seletivo que você vai fazer, até que de forma natural perante essa sua situação do passado, tá? Mas é um processo. E aí é quando você corta laços com pessoas que você precisa cortar laços. E não cortar um laço geralzão a ponto de você se distanciar de todo mundo e não. Digamos que numa mão que tenha 5 amigos, vai sobrar 1 ou 2, e olhe lá. Só que essas pessoas você vai poder contar pro resto da sua vida. Tá? Então eu sinto que você vai passar por um processo de seleção. Mas esse processo só vai acontecer, Capricórnio, no momento que você começar a prestar mais atenção, né? Principalmente em relação a coisas baseadas no seu passado. Tá? É isso. Um beijo no coração de todos. Fiquem bem, fiquem com Deus. Espero ter ajudado e até a próxima. Tchau, tchau.